Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Band Mulher desta terça-feira já está no ar. Tudo bem por aí? Uma excelente tarde chuvosa aqui em Uberlândia, pelo menos. Que todos aproveitem muito o nosso programa, porque olha só, hoje é dia do livro e a gente também está no mês de outubro e tem Outubro Rosa, né? Pois é, unindo essas duas datas, vocês vão conhecer uma mulher que transformou a luta contra o câncer de mama em uma história. E em breve ela vai lançar um livro, que é o livro 365 Dias. Ela veio para contar tudo isso pra gente. Agora me responde aqui, tá dormindo bem à noite? Pois é, né? Hoje nós vamos falar sobre o ciclo do sono. O que é o ciclo do sono? E quais são os malefícios causados quando ele é interrompido? Também tem o movimento no comércio, às vésperas do Halloween, a gente mostra para vocês. E claro, né, os bastidores dos famosos. Então, já fique com a gente, já curta o nosso programa, porque já está no ar. Ela lutou contra o câncer de mama e, com muito amor à vida e apoio aos 2 filhos, venceu a doença e foi além. Tudo que sofreu, tudo que passou, os desafios, muitas lutas e conquistas viraram um livro. Toda essa batalha está escrito nele, ele vai ser lançado inclusive no mês que vem. Eu estou falando da Elaine Camargo, que está aqui comigo. Bem-vinda, boa tarde, Elaine. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, viu? E gente, de poder compartilhar essa história. Eu que fico feliz. A Elaine chamou a gente pelas nossas conversas no WhatsApp, né, Elaine? Sim. Nas redes sociais, contou a história dela e, é claro, a gente sempre incríveis histórias a gente traz para cá. E a gente quer conhecer a sua história, porque hoje é o dia do livro. Sim. Você está se tornando escritora. E estamos no combate ao câncer de mama. Sim, e foi uma batalha que você enfrentou. Começou quando e como? Isso, começou em abril de 2020, nós somos 24 e 23, finalzinho de abril. Eu já havia entrado na menopausa e com a minha médica ginecologista, ela pediu, Elaine, você vai continuar fazendo o autoexame uma vez por mês. E comigo mesma, falei, uma vez por mês eu vou esquecer, então eu vou fazer todo sábado. E no sábado fiz o autoexame, tudo passando o meu olhinho, o meu cuidado, e fiz no sábado. Na próxima sexta-feira, um dia que antecederia o outro autoexame, eu fui dar aula e uma aluna me abraçou colocando a cabecinha aqui. Ela me deu aquele abraço afetivo e eu senti uma fisgadinha na mama. E durante a aula comecei a palpar e senti um carocinho. Falei, tem um carocinho aqui. Saindo da aula, fui pegar minha filha, que é médica, e falei, Carol, examina a mamãe, porque eu vi um carocinho aqui comigo. Ela examinou, mãe, vamos fazer mamografia. Aí na segunda-feira já marcou mamografia, constatou o nódulo, fez o ultrassom, não era cisto, era massa. E em seguida eu já passei por uma médica que marcou a punção para a gente fazer a biópsia na terça-feira. Então foi muito rápido. E num prazo de uma semana, menos de uma semana, você já fez muita coisa. Fiz muita coisa. E na próxima semana saiu o resultado do câncer. O meu tipo de câncer é triplo negativo. Aí já fez outro exame, a histoquímica, para a gente direcionar o tratamento. O triplo negativo é que ele é um caso um pouco mais grave, ele é um grau mais intenso de risco, é isso, né? Depende, que cada tipo de câncer pode ser no grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e o meu foi no grau 3. Então ele já veio assim bem, né, potente, vamos falar assim. Mas já com esses exames, já em contato com o mastologista e com o oncologista. Então, assim que saiu o resultado, já tabulamos. Aí foi tabulado fazer 12 quimioterapias brancas e 4 vermelhas, após cirurgia e depois radioterapia. Elaine, uma coisa importante para se falar, que foi tudo muito precoce, ou seja, o diagnóstico precoce, que foi incrível, porque como é um câncer de maior risco, você já detectou ali no início, e isso ajudou muito no seu tratamento, né? E isso
garante mais sucesso, né? No tratamento, e a probabilidade de cura é maior. E durante o tratamento foram várias etapas que aconteceram, várias situações que você tirou de letra, né? Agora eu posso falar que eu tirei de letra, né? Ufa! Como que foi tudo isso, né? Na nona quimioterapia branca, eu tive finalzinho da medicação, que demorava mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas, faltando meia hora para terminar, eu tive um choque anafilático com quadro hipertensivo e neurológico. A minha irmã, que é médica, estava me acompanhando e ela é intensivista, pediatra de UTI. Então, ali ela ajudou muito em todo o processo. E durante esse meu processo, eu tive uma experiência de quase morte, de QM, onde eu saí do meu corpo e percebia tudo à minha volta. As conversas entre os enfermeiros, né? As médicas que chegaram lá, o socorrista que chegou para me levar, né, para a UTI, para o hospital. E teve um momento que eu queria ajudar minha irmã, que eu achei que ela não estava sendo ouvida. Eu queria, de alguma forma, ajudá-la e até mesmo falar que eu estava bem, porque ela estava ali num processo de desespero. Ainda mais ela, que é médica, ela achava, né, que eu estava ali passando muito mal. E eu estava bem comigo, porque eu estava vendo toda a situação. E ali no seu corpo. Vendo e se sentindo tudo bem. Você não entendia talvez o que estava acontecendo ali. Sim. Entendi. Mas eu estava bem. Então, teve um momento que eu saí do meu corpo e teve, né, os meus gigantes que me ajudam, meus espíritos protetores, e eles estavam na minha cabeceira da cadeira. Logo que eu comecei o processo, eles entraram na sala e se posicionaram atrás de mim, como uma proteção. E eu saí do meu corpo e veio um dele, que veio até mim e falou: Elaine, o que você quer? Eu falei: eu quero ajudar minha irmã. Aí ele, nesse movimento, ele fez para mim e falou: fique tranquila, tudo está sendo providenciado. E nesse momento eu voltei já para o meu corpo. Mas continuando com as mesmas percepções. Até que nós fomos, né, para o hospital, para a UTI, e daí lá na UTI, quando eu acordei dentro da UTI, aí a minha irmã falou: Elaine, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei: não, Li, não me conta. Começou a te relatar os detalhes. Eu falei: não, peraí, deixa eu te contar o que eu percebi, para ver se realmente foi isso que aconteceu. Se não era só um sonho seu. Uma alucinação minha, né? Que poderia ser. E realmente tudo que ela disse, tudo que você disse foi o que aconteceu, e ela falou: realmente você estava ali. Num quadro, né, grave, né? Porque é um quadro neurológico hipertensivo. Depois eu perguntei para ela: o que você achava quando eu comecei a tremer, que meu corpo tremia muito, né? A última palavra que eu falei para ela lá na medicação, eu falei: olha, a minha cabeça está um mundo e o meu corpo uma ervilha. E isso é uma sensação de quadro hipertensivo. Entendi. Né? Que a pressão, ela sobe. Então, a cabeça, a sensação é de muito grande. Agora, durante isso, depois o tratamento tomou outro rumo, né? E aí mas deu tudo certo. Deu. E terminou tudo bem. E de repente você pensou: quero fazer disso uma história para um livro mesmo. Vamos falar sobre o livro, vamos, né? Agora vamos entender o porquê que você resolveu escrever esse livro, que inclusive nós vamos mostrar para vocês em primeira mão a capa, porque o livro vai ser lançado só o mês que vem, aí a contracapa, né? E aí vocês vão ver a capa. 365 dias, diagnóstico câncer de mama. Por que você resolveu colocar essa história no livro? Então, todo o meu tratamento, desde que começou a químio, o meu único sintoma foi o sono. Eu tive um sono profundo, mas consciente. Eu dava notícia de tudo que acontecia na sala durante o tratamento. E eu não tive nenhum sintoma, nenhum vômito, nenhuma falta de apetite, mal-estar, que é de costume ter após a medicação de quimioterapia. E esses sintomas, eles são muito doloridos. Então, eu não tive, só foi o sono. E durante o tratamento, o meu médico oncologista me incentivou: Elaine, escreve um livro, vamos compartilhar a sua história. E esse é o meu objetivo, né? Compartilhar essa história de forma que eu possa levar o que eu fiz,
que eu fiz um tratamento tanto na medicina tradicional como na medicina alternativa. E eu acredito que essa medicina alternativa me sustentou para que eu não tivesse sintomas. Só para o pessoal saber mais ou menos, aqui resumido, que a gente já está indo para um fim, acupuntura, o que mais você fez? Acupuntura, eu fiz o Biofal, que é um tratamento homeopático, né? Que é fator de organização celular. Eu fiz meditação, eu fiz terapias, tratamento espiritual, né? Acompanhamento com a nutróloga. Então, foi um trabalho multidisciplinar que conciliou, né, no resultado que eu tive e foi compartilhado no livro. Então, no livro eu conto toda essa história, todas essas minhas gente. etapas, né? As minhas percepções, como que eu me sentia. Que legal. E assim, toda essa minha assistência também espiritual. Uma história boa, que aqui a gente não pode dar os detalhes, que com certeza estão lá no dia do livro. Então, nada melhor que nesse dia do livro incentivar a leitura e uma leitura que conta histórias de sucesso, que com certeza, né, baseado na sua espiritualidade, na sua força de vontade de viver e na família. Tudo isso junto te fez essa mulher que hoje está aqui saudável, que né? não foi só eu que tive o câncer. Foram todos nós, né? Meus familiares, meus filhos, meus amigos, todos nós tivemos o câncer e todos nós nos curamos. Parabéns por essa batalha vencida, pela força de vontade de viver, alegria de viver e pelo livro que vai trazer essa luta e essa inspiração para que outras pessoas lutem também. Parabéns! E quando o livro for lançar, a gente está aqui ansioso, vai ser no dia 10 de novembro, no dia do meu aniversário. Aniversário dela, dia 10 de novembro. Para vocês que querem saber melhor, acompanhe a Elaine no Instagram, que a gente rodou aí o Instagram dela, para vocês ir lá, ler essa história maravilhosa. Sim. Parabéns, obrigada, viu, Vanessa, por ter chamado a gente para a gente contar a sua história. Você que está em casa também, que tem uma história linda para contar, manda para a gente, né, Elaine? Isso mesmo. Obrigada, vamos compartilhar. Obrigada. Agora vem aqui comigo. Você vai construir? Vai reformar? Pois é. Se você acha que já viu tudo, então segura essa. A RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos está em clima de Halloween e preparou ofertas assim, de arrepiar. Pois é. Mas peraí, calma. Na RC o que assusta mesmo é perder oportunidades como essa. Presta atenção. Piso extra retificado acetinado, 74 por 74, R$ 29,90 o metro quadrado. Porcelanato extra retificado acetinado, 1,20 por 1,20, R$ 89,90. E o porcelanato extra retificado acetinado, 90 por 90, somente R$ 65,90 o metro quadrado. Na RC Distribuidora você escolhe, fecha negócios sem susto no bolso, que é melhor, né? Tem agilidade, qualidade, os preços são os mais baixos da região. E Halloween assim, só na RC, né? Então aproveite antes que acabe, fica a dica, hein? Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, preço de feirão todos os dias. Histórias incríveis vocês encontram aqui, preços incríveis também. Bora pro intervalo, porque na volta a gente vai falar sobre os bastidores dos famosos. Ainda tem muito mais aqui no programa, não sai daí não. Raiva Aparecida. Já voltamos! Estamos no mês de outubro, quase acabando, mas nesse mês é comemorado o Dia do Dentista. Ai, que legal, né? E a Uniodonto Minas, com 35 anos de dedicação à saúde bucal, preparou uma homenagem para lá de especial para esses profissionais que cuidam tanto do nosso sorriso, com carinho, com competência. Vamos assistir esse tributo? Doida para ver! Um sorriso pode transformar o dia de alguém e por trás de cada sorriso saudável existe um dentista dedicado. Com habilidade, conhecimento e carinho, o dentista cuida do nosso bem-estar, da nossa saúde e nos devolve a confiança para sorrir. No Dia do Dentista, celebramos esses profissionais que transformam vidas, um sorriso por vez. A todos os dentistas, nossa gratidão. Homenagem Uniodonto Minas. Faz você sorrir de verdade.
Ó, parabéns para todos os dentistas por esse dia tão especial. E você, continue confiando no seu sorriso, a Uniodonto Minas, que há 35 anos cuida da saúde bucal de milhares de pessoas, né? Porque o nosso sorriso é único, viu? Gente, quinta-feira agora já é Halloween, pois é, e os comerciantes estão aproveitando para impulsionar as vendas, tá tudo decorado por aí. Procura por doces, fantasias e artigos de decoração aumentou muito e as lojas elas querem fazer bonito pro Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas pode ser sinônimo de uma grana a mais para alguns comerciantes. A Tainá, por exemplo, que trabalha com o ramo de fantasias, vê a data como uma boa oportunidade, pois a popularização do Halloween deu retorno. Há um aumento de 60% em média desse movimento destinado ao Halloween, tanto infantil quanto adulto. Para as crianças tem uma preferência também, às vezes de série, como a Wandinha, sai bastante, Palhaço It também eles gostam bastante. E no adulto, o que a gente tem aumentado bastante, que está tendo muita procura, são os corsês com saias diferentes e acessórios também. O bordão doces ou travessuras também chegou para ficar na loja de guloseimas do Daniel. A procura por balas e pirulitos lidera entre os adeptos do 31 de outubro. Halloween é uma data que vem surpreendendo cada ano mais, né? Ano passado foi um pouco menor, esse ano espera-se que seja um pouco maior a procura, né? E dê um retorno maior para a gente como empresa. Tanto a Tainá quanto o Bruno notaram a mudança de comportamento da clientela. Por isso, resolveram caprichar na estratégia. E isso foi comprovado pela pesquisa AB Casa. O levantamento diz que as vendas de produtos do Halloween crescem 30% ao ano. A expectativa é de que as vendas e, por consequência, a lucratividade aumente neste ano. E um dos principais motivos é a passagem do período da pandemia. Na pandemia a gente ficou um bom tempo sem festas, né, sem essas sazonalidades, de certa forma. Halloween foi crescendo, né? Após a pandemia cresceu um pouco mais ainda, mas ainda assim, creio que tem algumas áreas do mercado que sintam, né, um pouco o baque que teve a pandemia. Nós temos uma expectativa melhor do que o ano passado. A gente já teve nosso Dia das Bruxas, mas a bruxa está aqui. Ah, não, amiga, você não é bruxa. Bem-vinda, boa tarde, a nossa fofoqueira Boa tarde, meu povo lindo. Eu coloco essa carapuça no ar pra falar dos outros aqui. E eu te chamando de bruxa no ar, hein? Mas tem bruxa boa, gente. A bruxa não quer só dizer coisa ruim, né? É verdade, Nós temos a nossa bruxinha Miriam, que vem aqui sempre falando, né? É verdade, a bruxa top. Ó, nossa bruxa top. Tem umas bruxonas bonitas. É verdade. Tirando o Halloween pra lá, que só é dia 31 e o nosso a gente já fez, vamos falar sobre os artistas? Sobre os artistas. Ela, nossa diva maravilhosa, mulherada na quarentena aí, mandando ver, gravidinha. Gisele Bündchen tá gravidinha. Eu nem sabia, fiquei sabendo. Ontem muita gente comentou, e é claro que a gente vai atualizar esses assuntos, né? Ela que ficou grávida aos 44 anos, do professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 35 anos. Ela conheceu ele em uma academia brasileira específica em jiu-jitsu nos Estados Unidos, tá? E ela avisou o ex-marido, porque ela tem filhos com o ex, o Tom Brady, né? Para que ele não soubesse, assim, de forma desavisada, do nada, pela imprensa, o que acontece? Ela mesma pegou e ligou até ele, né? E conversou com ele, falou, olha, eu não queria que ele soubesse dessa gravidez com outro homem ou através da mídia, notícias, afirmou ela. A modelo se divorciou do Tom Brady em 2022 e eles começaram a namorar, ela e esse novo rapaz aí, esse novo, o Joaquim, a Gisele e o Joaquim, em novembro de 2022. Estão aí e quer fazer um parto em casa, viu, Vanessa? Humanizado. Quer fazer um parto humanizado. Gente, ela é tão magrinha, que a gente mostrou aí essa foto da barriguinha dela, já deve estar se brincar de 8 meses com essa barriguinha aí. Menina. Porque ela tem um corpaço, né? E já é barriguinha petitinha, né? Gracinha já deve estar ela. com sei lá quantos meses, mas a barriguinha tá ali, né? Você viu? Legal. Toda bonitinha. Muito bem. Eu achei bacana, você vê tanto ela, a Sabrina, com os ex em relacionamento aí, porque eles também têm filhos com outros maridos, elas no caso, né? Então acho que é importante essa relação
relação aí com o ex, por conta também da responsabilidade com os filhos. Verdade, né? Falando de relacionamento, teve um aí que o relacionamento acabou e precisou de ajuda para se Porque controlar. homem não chora. Homem chora ou não chora após fim de relacionamento? Você já chorou? Você já chorou por amor, por alguém? Você, Bia? Já chorei, até por quem não devia, né? Hoje eu choro de felicidade, graças a Deus. Quem nunca chorou? Mas todo mundo chora e faz parte, gente. Agora, muita gente fala assim, e homem chora por relacionamento? Ô, Pete, homem chora? Pete já chorou? Aí o Pete disse que já chorou. Os meninos do Switcher aí, com o pessoal do Master. Chora. Pois é. Quem chorou de artista? Olha, sabe quem é? O Caio Blá. O Caio Blá, gente. Pois é, ele recentemente terminou o seu casamento. Caio Blá declarou o fim da relação dele, né? Com a Luísa Reis. Eles anunciaram o fim do casamento, né? Semana passada, os dois viveram um relacionamento por 7 anos. Será que é a crise do 7, Ivan? Não sei. Ele disse que está, assim, sofrendo bastante, precisou de uma ajuda, de uma terapia, né? De um psiquiatra. Ele disse que é um buraco muito grande, próximo da morte. É uma sensação que não vai ter volta. Ele falou, já tive crise de pânico, surto psicótico com o fim desse casamento. Eu achava, né, que ia acabar com a minha vida. Tá sendo muito difícil segurar, reforçou ele, né? Não contou aqui exatamente por que, se teve traição. Ele falou, quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente mesmo acredita, acho que é isso que é a pior forma de traição. E não quer dizer traição entre homem e mulher, né, gente? Ele ter traído ela com outra. Mas assim, acho que até mesmo por aquilo que ele falou que não consegue, aquilo que até, ele falou assim, aquilo que não conseguimos cumprir. Isso sim é uma traição dentro da gente, ele quis dizer. Eu sempre gostei muito dele. Todos os personagens que ele fez eu acho incríveis. E eu tenho a impressão de que ele é um cara muito romântico. Ele tem cara de ser uma pessoa apaixonada, romântico, não é aquele Eu assim, acho legal o homem ser romântico, ser apaixonado, demonstrar, sim, emoções. Eu acho que ele passa esse jeito de ser, não sei se pelas vezes que eu já vi entrevista ou pelos personagens que ele já fez, mas eu acho que ele parece ser uma pessoa bem romântica. Bacana. Deve ser sim, tanto que teve toda essa dificuldade. Eu acho interessante, independente de homem ou mulher, acho que ser verdadeiro, ser intenso, demonstrar. Claro que também não pode deixar isso a vida toda, tem que tocar a vida também, né? E aí lá vai ele, tocar na vida. Precisou de um tratamento, acompanhamento médico, isso é importante, assumir isso também. E homem, precisa de acompanhamento médico para alguma situação? O que custa, gente? Exatamente. Terapia pode ser homem ou mulher, não é verdade? Normal, verdade. Bora falar agora da nossa Maiara. Rendendo sempre elas, a Maiara e a Maraísa. O que ela aprontou dessa vez? Sobre ex, né? Então, a gente tá aqui falando em termos de relacionamento, gente, esses dias, muita gente comentando a respeito dela em relação a ele, o Fernando Zor, que agora está com uma outra namorada. Muita gente questionou, será que... Ou até me fica a pergunta aqui, será que é por isso que de repente ela cai um pouco nessa questão de emagrecer tanto? Será que foi realmente uma injeção ou foi sofrimento? Enfim, ela estava numa live aí nesse cabelo todo desgrenhado, como fala, né? E o que ela fala? Ela disse o seguinte, quando há respeito, pode ser que seja assim possível uma amizade. Cada caso é um caso, às vezes a gente só precisa dar um tempo para curar as feridas e quem sabe lá na frente uma amizade possa surgir, sim. Então pronto, né? Diz que é possível sim ser amigo do ex. Dependendo de como tudo terminou, dependendo de que cada um foi bem, tudo bem. Tudo bem. Né? Amanhã, quarta-feira, eu te espero novamente, tá, dona Bia? Eu também espero vocês aqui com a gente mais uma vez na audiência. Agradeço e bora pro intervalo. Beijo. Bora pro intervalo, porque na volta a gente vai falar sobre uma noite bem dormida, a rotina do sono. Vocês não perdem, não. Eu já volto te fazendo uma perguntinha. Para pensar. Como é que foi sua noite de sono? Tá dormindo bem? Tá descansando? Ou acorda a noite inteira? Tá com insônia? Ixi, pois é. Você sabia que existe um ciclo durante o tempo em que a gente está dormindo? São fases, momentos, esse ciclo se repete e não deve ser interrompido. Se for interrompido, isso pode prejudicar o seu dia, a sua rotina, inclusive sua saúde. Por isso eu convidei aqui a doutora Adriana para explicar para a gente essa rotina, esse ciclo, né, do que se trata. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vanessa. Obrigada, tudo certinho, tudo ótimo. A gente entende que sono é assim, tem o sono leve, tem o sono pesado, o pessoal fala do sono REM e tudo mais. Mas existe esse ciclo, né, de acordo com o que a gente dorme, em cada momento tem uma função. Isso mesmo, a gente tem dentro da noite inteira de sono, que existe uma média de horas, né, que as pessoas falam de 7 a 9 horas de sono, dentro dessas horas a gente tem 4 a 6 ciclos de sono. E cada ciclo
ele tem fases. Então, cada ciclo, e dependendo do momento da noite, a gente vai ter um ciclo que vai ter mais de uma fase do sono predominante e outros ciclos que vão ter outra fase predominante. Tá? Então, assim, faz diferença se você vai dormir muito cedo e acorda muito cedo ou se você vai dormir muito tarde e acorda muito tarde, porque aí a quantidade de sono de cada fase vai ser diferente, vai sofrer influência. E essas fases são talvez um momento que o sono é mais pesado, que desliga lá a chavinha do cérebro, um momento em que, sei lá, o que são essas fases? Vamos tentar pontuar algumas para a gente entender. Perfeito, então a gente tem o nosso sono, ele é dividido em sono profundo e sono superficial, para ser mais simples, né? Então, o sono REM, que é considerado o sono do movimento rápido dos olhos, é o sono que a gente lembra do sonho, que a gente acorda lembrando do sonho, tá? E a gente tem as outras fases, que é a fase 1 e 2, que são um sono mais superficial, mais fácil de despertar, e o sono 3, que é o sono realmente profundo. Tá? Então, a gente tem a fase 1, 2, 3 e o sono REM. O REM não é o mais profundo? Não é. Ele já é quase voltando. Na verdade, ele é um sono de extrema atividade mental, mas de extremo relaxamento muscular. Tá? Então, a gente não tem, a gente está com atividade mental, mas não tem tônus muscular, então a gente não consegue, não tem movimento, tá? Então ele é considerado um sono quase superficial, mas ele é um sono que é essencial. O sono REM é o sono que é considerado aquele que recupera a memória, tá? Que consolida a nossa memória. E se a pessoa está dormindo e ela é interrompida nessas duas primeiras fases que são mais leves, creio que não prejudica tanto do que quanto no sono REM, porque aí na hora que ela tem um momento, por algum motivo ela é interrompido, recomeça todo de novo o ciclo, né? É isso? Na verdade, isso. Quando você acorda, você começa o ciclo todo de novo. Então, cada despertar vai fazer você começar do sono fase 1, fase 2, superficial, depois para sono profundo, depois para sono REM, né? E aí é isso que é tão importante, a gente ter toda a fase do sono, todas as fases e todos os ciclos. Por quê? No começo da noite, a gente tem mais predomínio do sono de ondas lentas, que é o sono 3, é o sono profundo. Na segunda metade da noite, a gente tem o sono REM. Então, tem muita gente que dorme a primeira fase da noite e acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E aí não consegue dormir mais. Então, por que esses começam a ter problema de memória, de concentração? Porque estão perdendo a fase justamente que é responsável por isso. Entendi. Quanto tempo mais ou menos demora da hora que eu durmo até esse sono que é o mais importante, que é o sono pesado? Tipo, se eu durmo, sei lá, 9 horas da noite, até meia-noite começa já ou mais para madrugada? Antes já teve. A gente já tem cada ciclo de sono, que são 4 a 6 durante a noite, cada ciclo dura em torno de 1 hora, de 90 a 120 minutos. Então, 1 a 2 horas, tá? Deixa eu entender se são vários ciclos numa noite. Esses ciclos ele fica revezando. O 1, 2, 3, o REM. E depois ele volta de novo durante a noite para o 1, 2. Então, no meio da noite eu tenho um sono pesado, de repente o sono já fica leve de novo e assim vai. A gente pensa que dorme a noite inteira, quem dorme. Só pesado. Não é. E é justamente nesses momentos que a gente acaba despertando e vira para o lado, dorme de novo. Tá? Então, a gente tem a superficialização do sono, mas depois a gente aprofunda de novo. Então, isso é natural. É natural você acordar 2 a 3 vezes no meio da noite, que é justamente essa hora que a gente superficializa. A questão é que muita gente acorda e depois não consegue voltar a dormir, né? E aí é nisso que a gente entra com o tratamento, quando tem alguma patologia, né? Eu imagino que nesse sono leve, às vezes, quando a gente está com sede, dá uma sede. Às vezes, quando você está no sono pesado, você nem percebe. Aí, aquela hora que você acorda, não, estou com sede, é porque começou um ciclo de novo e você tem essa percepção que tem sede ou calor, ou enfim, qualquer coisa assim, né? Isso mesmo. E no que prejudica, você já falou, na memória, né, a concentração. No que mais uma noite mal dormida, principalmente perder essa fase, esse momento do sono pesado, pode causar, então, a longo prazo? Porque no dia a dia, cansaço, sonolência e tal. E a longo prazo? Perfeito, Vanessa. O que acontece a longo prazo? Principalmente quando o sono ele não é
profundo. A gente chama isso de um sono não reparador. É um sono que não descansa, tá? Você precisa da fase de sono profundo e do sono REM para você ter um descanso. Então, aquela pessoa, por exemplo, que ronca a noite inteira, ela não chega a atingir o sono profundo. Ela fica só no soninho superficial, porque cada vez que ela tende a aprofundar o sono, ela acorda com o ronco, tá? E aí ela fica nesse ronca, dorme, ronca, acorda a noite inteira. E aí a gente chama isso de um sono superficial, tá? E que não descansa. Então, o sono superficial que não é reparador, ele vai trazer a longo prazo diversas doenças, tá? Porque no sono profundo a gente tem várias reações metabólicas, ajuste hormonal, tudo isso acontece nesses momentos de sono profundo. E se você tem um sono superficial, você não chega a ter isso. Então, você não vai descansar. E aí, isso a longo prazo está relacionado com desenvolvimento de demência, com desenvolvimento de doenças cardíacas, tá? Então, ou a pessoa que tem um sono superficial interrompido, ele vai ter mais risco de infarto, de AVC, de arritmias, de todas as doenças cardiovasculares, além dos problemas cognitivos, tá? Então, de demência, de irritabilidade, de transtornos de ansiedade, tudo por um sono que não descansa. O horário que a gente dorme, por exemplo, estamos falando, dormir cedo faz bem, dormir cedo é acordar cedo. O horário que a gente dorme interfere nessa qualidade do sono? Por exemplo, quem trabalha de madrugada e precisa dormir durante o dia para repor o sono, né? Faz muita diferença? Faz muita diferença. O sono, o nosso ritmo, ele é circadiano e ele funciona a cada 24 horas. As nossas reações hormonais, o nosso metabolismo, ele funciona com dia e noite. Então, muitas coisas acontecem à noite e não acontecem de dia. O fato de você, eu estou dormindo de dia, é igual a de noite? De jeito nenhum. Não é. Por isso que trabalhador noturno, para quem tem da plantão, existe uma taxa, o que a gente chama de taxa de insalubridade. Porque é prejudicial. Entendeu? A gente não tem, as fases de sono não são iguais. O sono é mais superficial, então não tem como. O cigarro prejudica o sono? Prejudica, tanto pela questão de abstinência, né? Porque quem está fumando muita quantidade pode ter um sono mais superficial, despertando por causa da falta de nicotina. E aí deixa o sono superficial também. O álcool também é a mesma coisa. Tá? Essa história de que, quando eu tomo uma tacinha de vinho eu relaxo e tal... É bobagem. Entendi. O sono, ele fica mais superficial. E não só isso, não só doenças. A gente tem muitas medicações que vão interferir na fase do sono. Que as pessoas tomam achando que vai dormir bem e pelo contrário. Exatamente. Então, a gente interfere em todas essas fases e ciclos de sono quando toma medicação ou quando toma álcool ou quando usa outras substâncias tóxicas. Tá? É muito importante a gente falar do sono. Eu queria ficar perguntando mais um tantão de coisas aqui. Eu vou trazer a doutora Adriana aqui outras vezes para a gente dar dicas agora, né? Agora não vai dar tempo, o programa está acabando. Sim. Mas para dar essas dicas, então, de como fazer para dormir bem, quem não está dormindo bem, né? Dar uns passo a passo. Aí vai ter... A doutora está até lançando um desafio aí para vocês entenderem. Entra lá no Instagram dela. Qual que é o Instagram? @doutora_Adriana Carvalho. Combinado. Muito obrigada, viu, por esclarecer o que é o ciclo do sono e ajudar um pouquinho nossa turma aí a dormir bem, tá? Obrigada, obrigada. Ó, para você que quer ver nosso programa de novo, corre no nosso Instagram, no nosso YouTube, que você confere todo o programa na íntegra lá, combinado? Um beijo, aquele abraço apertado. Amanhã tem mais Band Mulher, tem gastronomia. Pois é. Tchau, tchau.